dia, eu sou Bianca de Pontes e está começando mais uma edição do Jornal AB News. Bom, no programa de hoje nós vamos explicar dois temas essenciais para entender a Europa medieval. O primeiro, que são os impostos e os tributos pagos pelos servos aos nobres, e o papel da Igreja Católica na sociedade do período. A jornalista Alice Cabral vai conversar com duas especialistas nesse assunto, Maria Luísa e Ana Luísa. Bom dia, estamos aqui com duas especialistas, Ana Luísa e Maria Luísa, que vai nos explicar dois temas essenciais para entendermos a Europa medieval. Seja bem-vinda, meninas. Obrigada, eu lhes agradeço o convite. Então, vamos começar nossa entrevista com Maria Luísa, que vai nos explicar como funcionavam os impostos e tributos pagos pelos servos aos nobres. Então, Elo, para começar, quais eram os principais tipos de impostos e tributos que os servos precisavam pagar aos nobres? Eles tinham a corveia, que era uma quantidade de trabalho na qual eles faziam para o seu senhor e não recebiam nada em troca. Além disso, tinha uma taxa da produção agrícola, na qual tudo que eles plantavam ali, eles tinham que pagar aos seus senhores também uma quantia daquela colheita. Além disso, também tinha taxa de equipamentos, nos quais os equipamentos que eram pertencentes aos senhores feudais, como fornos e moinhos, eles tinham que pagar uma taxa para utilizar esses utensílios, né? E, além disso, ainda tinham alguns pagamentos periódicos que eles tinham que fazer em moedas. Certo. Esses impostos eram iguais para todos os servos ou variavam conforme a região ou senhor feudal? Eles variavam bastante, porque, por exemplo, cada região na Europa naquele período, ela tinha um método, uma cultura, regras diferentes. Então, cada senhor feudal, ele poderia fazer aquilo que ele achasse melhor. Então, isso variava bastante. Além disso, a situação dos servos e também das terras, se a terra, por exemplo, ela era mais fértil, ou dependendo do trato que os servos tinham feito com os seus senhores, os senhores eles poderiam cobrar mais caro e essas coisas assim. Entendi. E para encerrar, Heloísa, muitos dizem que os servos não eram escravos, mas também não eram totalmente livres. De que forma os impostos e obrigações reforçavam essa falta de liberdade? Justamente por eles não serem escravos, porque não poderiam ser vendidos, e nem livres, porque eles ficavam presos aos senhores feudais. Os senhores feudais, eles utilizavam desse trabalho e de sempre os servos terem que estar devendo aos senhores como uma forma de justamente prender os seus servos. Então, todos esses impostos e trabalhos, eles restringiam muito o tempo, o trabalho dessas pessoas e acabava que isso influenciava as decisões econômicas e familiares dos servos. Entendi, muito obrigada, Elo. Agora vamos conversar com Ana Luísa, especialista no papel da Igreja Católica na Europa medieval. Ana, para começar, qual era a importância geral da Igreja Católica na Europa medieval? A Igreja Católica na Europa medieval, ela tinha um papel organizador. Então, como o poder estatal ele não era bem centrado, a Igreja acabava, podemos dizer, tomando o lugar dele. Então, a Igreja ela controlava questões como questões sociais, questões culturais, religiosas, obviamente, e também políticas. Um exemplo visível disso é as escolas, que eram mantidas por mosteiros e catedrais. Os alunos que vinham dessas escolas eram a elite intelectual da época. Então, como eles eram extremamente inteligentes, houve a necessidade de universidades. Então, através disso, surgiram as primeiras universidades ocidentais. A igreja também foi muito importante em aspectos culturais, para a arquitetura e para as artes da época. Então, pinturas religiosas e principalmente na questão da arquitetura, as igrejas medievais eram extremamente ornamentadas e é uma coisa muito marcante, algo muito marcante da Europa medieval. Entendi. A igreja tinha influência política? Se sim, como isso funcionava? Como eu citei anteriormente, sim, com certeza a igreja tinha um papel político na Europa medieval, já que não havia uma separação rígida entre o poder político e o poder religioso. Então a igreja, ela tem muita influência. Um exemplo disso seria com a coroação dos reis. Quando o Papa
quando um bispo ou o papa, ele coroava um rei, o poder daquele rei era visto como divino. Então, a autoridade dele automaticamente aumentava. Aí, quando o rei não era coroado por um bispo ou por um papa, o seu reinado era enfraquecido. Então, assim como essa influência da igreja poderia enfraquecer o reinado, ela pode também empoderar. Entendi. Ana, para encerrar, como a igreja atuava na vida cotidiana das pessoas comuns? A igreja ela atuava em todos os aspectos, como já foi, principalmente sociais e culturais. A igreja ela mantinha hospitais, ela construía instituições de caridade e também ajudava muito os doentes. Então a igreja tinha muito disso, dessa questão social, da questão das escolas também. E principalmente ela tem uma influência muito grande no cotidiano das pessoas. Então os costumes, os valores e a visão de mundo era totalmente influenciada pela igreja. Entendi. Aqui encerramos mais uma edição do Jornal AB News e queremos agradecer especialmente as especialistas Maria Heloísa e Ana Luísa que se disponibilizaram a vir aqui nos dar uma entrevista. E agora eu deixo um espaço para elas falarem um pouco com o público. A gente agradece por essa oportunidade de estar aqui na TV aberta para falar sobre história, que é o que a gente mais gosta, é o que a gente é formada. Então, eu fico muito feliz de estar aqui para passar esse conhecimento para as pessoas. E a gente administra muitas palestras em escolas, universidades sobre esse assunto, então está aqui realmente muito gratificante. Então, como foi dito, né, é realmente muito gratificante estar aqui, prestar esse serviço de passagem de conhecimento. Então, é realmente isso, levar o saber a outras pessoas e estar aqui é realmente muito especial, poder repassar isso para cada vez mais pessoas. Capturem o conhecimento. Capturem! E agora, pessoal, a gente vai falar aqui, fazer uma reportagem para o meu pé. E agora eu deixo para ela... Agora. Vamos conversar. A gente agradece a esse espaço, Deram a disponibilizar... Nós que agradecemos a essa oportunidade de estar aqui em TV aberta para falar Vai começar agora uma batalha de rima entre a entrevistadora e a especialista em categoria católica na Europa medieval.